O Império Britânico decidiu trabalhar nos jardins de Kew, perto de Londres, para plantar algodão de todas as formas possíveis, visando descobrir onde no mundo o algodão poderia crescer e ser colhido para sua indústria. É por isso que o Uganda é uma plantação de algodão e o Egito é a fonte de algodão. Tentaram em todos os lugares onde não funcionou, esqueceram onde funcionou, vieram com o seu regime colonial para garantir que o obtinham e conseguiram um século de muito bom dinheiro com os seus têxteis de algodão, não dando nada aos pequenos agricultores africanos do Uganda e não dando nada à maioria das pessoas no Egito, e assim por diante. Dessa forma, estamos simplesmente a repetir esse antigo jogo mais uma vez em novas áreas, com novas questões que precisam de ser resolvidas. No entanto, a estrutura permanece exatamente a mesma. E, em última análise, é um quadro de curto prazo. Quero dizer, o imperialismo, o neoliberalismo é basicamente extrativo. Procura ganhos a curto prazo, atacar e fugir. E, a certo ponto, é forçado a fugir porque finalmente há uma revolução para os derrubar. A China está a jogar e a Rússia nesta região estão a jogar a longo prazo, e o jogo a longo prazo acaba sempre por resultar. A questão é quanto tempo levará a Ásia Central a tornar-se parte deste jogo a longo prazo. E o que podem a China e a Rússia efetivamente fazer agora para contrariar a tentativa de mudança de regime em qualquer país que resista à expansão dos interesses mineiros dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, tem-se o equivalente ao seu exemplo do algodão. Os Estados Unidos simplesmente percebem a região da Ásia Central do Sul como uma fonte de minerais essenciais para substituir a China. A China é capaz de dizer, bem, queremos ir além de ser uma monocultura. Ser uma monocultura é o que vos empobreceu. Ser uma monocultura de minerais, seja petróleo, tungstênio ou terras raras, vai criar uma pequena camada de uma oligarquia cliente, uma cleptocracia cliente, como tiveste em todos os estados soviéticos. Ou irão experimentar uma revolução social? Bem, naturalmente, foi precisamente isso que a Rússia implementou na Pérsia, onde, como menciona corretamente, o Partido Comunista era extremamente influente antes dos assassinatos em massa e das execuções ao estilo de Pinochet pelo Shah, sob a orientação do MI6 e da CIA. Então, é exatamente isso. Consigo imaginar que poderia haver uma guerra bastante suja e políticas extremamente sujas, tudo isso a emergir daí. Será que o Sudeste Asiático vai acabar por ter um Estado burocrático centralizado e cleptocrático? Ou será uma espécie de, gosto do termo Estado maioritário? Essa é provavelmente a tática política que a China vai usar para dizer que, se tiverem a nossa iniciativa Belt and Road, preferem que sejamos nós a estender o dinheiro para desenvolver a vossa economia, em vez de o fazerem através do FMI e do Banco Mundial. E as empresas que pedem dinheiro emprestado em Wall Street investem lá e depois todos os lucros são absorvidos pelo pagamento de juros para pagarmos aos nossos próprios banqueiros e corporações financeiras offshore e de gestão, realmente não deixando nada para si. Isso é a contabilidade de Hollywood, ou pode-se dizer a contabilidade neoliberal que é usada para impedir que os países anfitriões obtenham os benefícios dos seus recursos naturais. E toda a tentativa do Zhou ali é impedir que esses países utilizem o seu patrimônio, os seus recursos naturais como base tributária. Bem, claro que é exatamente isso que Adam Smith e todos os economistas clássicos, John Stuart Mill, Marx e os socialistas defendiam para a Europa, livrar-se da classe rentista, livrar-se dos proprietários de terras, usar a renda da terra e a renda dos recursos naturais como base tributária. Foi exatamente isso que Ricardo deixou de forma muito clara na sua análise detalhada. E a China pode adotar esta ideia econômica clássica de um mercado livre. Um mercado livre é aquele que está isento da extração de rendas de recursos naturais ou da expansão de rendas de terras ou minerais.
A China quer que a Ásia Central consiga tributar a receita proveniente do seu petróleo, tungstênio e outras matérias-primas para utilizar isso no pagamento dos seus investimentos de capital na iniciativa Cintura e Rota que a China pretende construir. E, portanto, o que está a ocorrer na região da Ásia Central é a disputa por quem irá apropriar-se da renda gerada pelos recursos naturais. Será que essa renda será destinada às corporações privadas ocidentais de petróleo e mineração, deixando os governos da Ásia Central desprovidos desses recursos naturais como uma base tributária significativa? E terão de taxar a população em geral, impedindo o seu arranque industrial. Ou dirão não, o Estado é o proprietário de tudo isto. Faremos o que originalmente queríamos fazer com o petróleo e o que nos foi prometido quando falamos pela primeira vez com os interesses americanos, que nos dariam a expertise para desenvolver o nosso petróleo, depois obteremos os lucros e usá-los para desenvolver o nosso país. Isso não aconteceu da primeira vez. Tem de haver uma curva de aprendizagem aqui. E se a China agora tem interesse em promover essa curva de aprendizagem para dizer que usem os vossos recursos naturais, não para exportarem todas as matérias-primas que quiserem para o Ocidente. Queremos que o exporte, fonte de rendimentos, fonte de ganhos em dólares. Isso é o que lhe permitirá compensar-nos pelo investimento da iniciativa do Cinturão e Rota que estamos a tentar fazer para desenvolver toda a sua economia, beneficiando a população em geral, ao ser mais do que apenas uma indústria extrativa, mas também estabelecendo indústrias de pequena escala, indústrias de maior escala, modernizando a sua agricultura, etc. É isso que irá desenrolar-se ao longo da próxima década. Richard, os Estados Unidos já estão a enfrentar uma sobrecarga tanto na Europa como na região do Indo-Pacífico. E a questão seria se eles podem competir de forma significativa na Ásia Central sem desviar essa atenção dos seus outros teatros estratégicos? Considerando que a presença da China na Ásia Central não é apenas econômica, mas também infraestrutural e institucional, através da SCO e dos BRICS. Sim, ia dizer o mesmo, mas de outra perspectiva. No imperialismo clássico, os países europeus, como a Grã-Bretanha, França, Alemanha, Bélgica e assim por diante, usavam todos a mesma lógica, o mesmo sistema. E o facto notável agora é que a China, a Rússia, particularmente a China, tem um sistema diferente, mas isso por si só não é suficiente. Eles são também o bloco econômico mais rico do mundo. Eles têm mais dinheiro para fornecer à Ásia Central. Se formos a ver, somando o PIB das nações BRICS, este ultrapassa em muito o PIB total do G7. Estes já não são concorrentes iguais os chineses. Veja o que eles têm feito. A iniciativa Belt and Road é um enorme investimento de dinheiro que os chineses têm para fazer tal coisa. Não é simplesmente um plano simpático, tampouco é meramente uma busca por lucro. Trata-se de um investimento a longo prazo de uma quantia considerável de dinheiro. E agora que os Estados Unidos basicamente declararam guerra ao resto da economia com essa loucura das tarifas, criaram um incentivo para os chineses, para os BRICS, mas também para quase todos os outros países, para procurarem alternativas aos Estados Unidos nos próximos anos para fazer negócios, porque interagir com os Estados Unidos, agora que se converteram num sistema que idolatra a segurança nacional e o nacionalismo, é um parceiro pouco confiável. É um lugar pouco fiável para vender. Veja o que as tarifas podem fazer. É um lugar pouco fiável para comprar, porque tudo é transformado em arma neste sistema americano agora. E não se sabe se a dependência de importar algo é segura, quero dizer, já não há assim tantas coisas em que os Estados Unidos sejam importantes na exportação. Contudo, seja o que for, isso não é realmente fiável. Toda a gente está a tentar encontrar parceiros de negócios seguros na órbita chinesa, ou pelo menos fora da órbita americana, porque é mais seguro estar diversificado e não depender dos Estados Unidos
Isto significa que os Estados Unidos, como disseste, Nima, e tens razão, não estão numa boa posição para se envolverem numa disputa com a Rússia e a China na Ásia Central, deixando de lado um envolvimento militar. Mas numa competição econômica, as probabilidades não são muito favoráveis para os Estados Unidos neste momento. Todos os tipos de problemas, até mesmo o Cazaquistão e o Quirguistão, devem questionar-se se o que vão fazer é ganhar uma quantia considerável de dinheiro para realizar uma grande quantidade de mineração, para vender uma quantidade significativa de exportações para os Estados Unidos. Estão a aprofundar-se numa dependência quando o mundo inteiro está a dizer-lhes para irem na outra direção, para terem menos dependência deles. Eis a piada que poderá considerar. Os americanos levam-nos a pedir emprestado ao FMI, desenvolvem todos estes instrumentos, têm uma revolução e vendem o tungstênio e as terras raras à China. Pense nisso, porque precisa de pensar assim agora, e essa é uma forma sensata de refletir sobre o fluxo dos acontecimentos. Isso é precisamente o que se alterou no mundo. Sim. Nima, estavas prestes a fazer um anúncio? Sim, continua. Não, tu. Pensei que ias anunciar. Sim, eu agradeço. Para o nosso público, se quiserem seguir Michael Hudson e Richard Wolff, podem ver logo abaixo dos seus nomes, onde encontrarão os seus sites. Pode visitar o site Democracy at Work para Richard em Fox e para Michael. Pode aceder a michaelhudson.com, onde poderá encontrar tudo o que Michael está a produzir de forma ainda mais enriquecedora. Apenas estes são dois dos muitos que não. Eles fazem tudo sobre a economia e o que está a acontecer. E o outro ponto é Richard. Como estávamos a falar antes de começarmos, que muitas pessoas ainda estão nos vídeos que estamos a fazer, nestas conversas que estamos a ter, e não podemos ir atrás delas porque são muitas. É assim que é. E de facto é algo impossível. Deixe-me dizer uma palavra sobre o Nima, apenas para reforçar. Eu chamo estes vídeos falsos pelo que são. Estou a falar principalmente daqueles do meu trabalho, mas suspeito que seja o mesmo para todos. Se tem habilidades em computadores, se é competente em vídeo, se sabe utilizar inteligência artificial e assim por diante, o que está a ser produzido são vídeos que apresentam o meu rosto ou algo que se assemelha a ele, a articular todo um argumento. E a minha boca e as palavras soam como a minha voz. Tudo isso é fabricado, não sou eu. São outras pessoas que estão a usar, por exemplo, em um caso, a parte superior do meu rosto para que eu seja reconhecível para as pessoas que estão habituadas a ver-me. E depois a parte inferior é a boca de outra pessoa a articular um guião que eu não escrevi e que nada tem a ver comigo. E toda a coisa é apresentada como se fosse Richard Wolff. E as pessoas sabem o suficiente sobre o meu trabalho, então imagino que há quem possa cobrar as pessoas para ver esse vídeo e assim recolher dinheiro. E simplesmente utilizaram-me como se fosse meramente matéria-prima. Agora estou bastante preocupado, como pode imaginar, porque poderiam colocar o oposto do que estou a dizer. Até agora não o fizeram, mas talvez agora receba e-mails a mostrar que o fizeram. Mas até agora o que temos visto não é ideologicamente ou analiticamente oposto, mas é apenas uma ilusão, é apenas a criação de outra pessoa. Se quiser ter certeza de que sou eu, vá ao site democracyatwork.info, ao canal do YouTube Democracy at Work ou ao Substack do Democracy at Work. Tudo isso é nosso. Possuímos essas coisas e só colocamos lá nosso próprio conteúdo. Assim, pode ter certeza de que não é falsificação. Bem, é o mesmo no meu site, mas especificamente sobre os programas NEMEF. Tem me enviado várias cópias de programas do NEMA com o Richard e comigo, e no final há um outro apresentador, um quarto apresentador, que está meio que sentado lá no site deles, tendo o seu programa completo que acabamos de realizar.
podem ou não apropriar-se da transcrição que elaboro para estes programas e que publico no meu site e envio para si. E assim, parece que o seu programa Dialogworks surge num site que não é o Dialogworks, um site totalmente distinto, com o Richard e eu, e com outra pessoa a proferi-lo. E eu. Eles até tiveram a audácia de me escrever e dizer que receberam muitas respostas dos espectadores aos vídeos que mostramos de si, do Richard e do Nima. Será que poderia ser um convidado no nosso site? Como se de alguma forma isso os legitimasse a todos. Então estamos a lidar com um grande roubo patrocinado pelo YouTube, porque o YouTube obterá mais publicidade com isto e deixará 100 flores florescerem. E suspeito que os espectadores desses sites plagiados não são o tipo de público que normalmente assiste ao programa do Nima ou que lê o que o Richard e eu escrevemos nos nossos respectivos sites. Esse é o site michael-hudson.com. Para ser mais específico, é para lá que deve realmente ir. E eu tenho um grupo no Patreon e o Richard também possui um grupo. Temos os nossos próprios sites, mas estão a piratear o que fazemos, e são sites falsos. E, como o Richard aponta, eles passaram a ter conteúdo falso. Para nós, essa é a revolução da IA. E quem controla a plataforma de IA, controla o conteúdo. E isso é equivalente a Orwell. Quem controla o passado, controla o presidente. Bem, quem controla o sistema de IA? Lixo entra, lixo sai. É isso que estamos a dizer. Sim, o problema é que eles têm mais visualizações que o vídeo original. Sim, antes de terminarmos, Richard, aqui estou eu. Quero colocar um clipe de Donald Trump a falar sobre tarifas. Antes de terminar, Richard, aqui está o que Donald Trump falou. Cobrei centenas de bilhões em tarifas, impus tarifas à China muito cedo e quando fomos atingidos pela Covid, combatemos isso. Fizemos um trabalho muito bom, mas isso foi a Covid. Veio de um determinado local na China, outro grande presente da China. Outro presente que recebemos. Mas veja, eu dou-me muito bem com o presidente Xi, dou-me muito bem com a China, mas a única maneira de se dar bem com a China é lidar a partir de uma posição de força. Temos grande força devido às tarifas, temos grande força pelo que fiz, reconstruímos as forças armadas. Eles têm muitos mísseis, mas nós também temos, e eles não querem meter-se conosco. Certamente, certamente. Bem, sabe, este é o país que criou a figura do cowboy, e a mentalidade de cowboy está amplamente disseminada. Muitos jovens crescem com o modelo do indivíduo extremamente impressionante montado no cavalo a disparar sobre pessoas que geralmente têm a pele mais escura do que o cowboy e tudo mais. E é isso que temos aqui. Poderia ter nos mostrado um clipe em que ele explica com brilho nos olhos como está a matar aqueles traficantes de droga que ele dispara nos barcos e que, quando acabar com eles, estarão mortos. E ele diz a palavra morto com tanta intensidade quanto consegue reunir. Sabe, matar traficantes de droga. Prendemos pessoas envolvidas no tráfico de drogas nos Estados Unidos todos os dias. Temos um comércio de drogas enorme neste país e prendemos pessoas num lugar ou noutro todos os dias. Nunca os matamos, quer sejam culpados ou inocentes. Não temos pena de morte para as pessoas envolvidas no tráfico de drogas, até que o senhor Trump decidiu ser o juiz, o júri, o advogado e a prova, e passar diretamente de ver uma pessoa num barco para a executar. É tão mal que a agência de inteligência britânica... Bem, o que está a ver aqui com a sua discussão sobre a China e que ele reconstruiu as Forças Armadas é tudo a mesma coisa. É todo este teatro elaborado do senhor Durão. Não é sério, exceto que este ainda é um país rico, ainda tem um exército poderoso, ainda pode causar danos. O que o programa de tarifas fez, na sua maioria, foi causar danos. E deixe-me concluir com uma coisa. Estamos todos agora a aguardar ansiosamente a decisão do Supremo Tribunal sobre se as tarifas são uma ação legal ou não. Agora, eis a razão pela qual isso é significativo. Independentemente do desfecho, o presidente dos Estados Unidos atacou e causou prejuízos a um grande número de países, bem como a inúmeras empresas que foram afetadas pelas tarifas.
e ele realizou isso plenamente consciente de que poderiam ser inconstitucionais. Ele submeteu o país a uma experiência cujos custos serão imensos e já o são, quando ele nem sequer sabia ou se deu ao trabalho ou ao incômodo, porque é um cowboy e vai diretamente ao seu revólver. Então, ele aplicou as tarifas. E agora, a propósito, uma das suas defesas, recentemente, ao suplicar ao Supremo Tribunal, foi dizer-lhes quão disruptivo seria para a economia mundial se ele tivesse que desfazer tudo. Exatamente. De que maneira se pode realizar tal ação? Que tipo de dirigente político toma uma decisão dessas? Impressionante. Estamos a discutir sobre agir de maneira impulsiva de formas que já são e podem ser incrivelmente autodestrutivas. Aham. Richard, isto é exatamente o que Trump está a planear. A espada que Trump está a segurar sobre a Ásia Central, ele pode dizer que, bem, se vão reorientar as vossas exportações para os Estados Unidos, podemos impor tarifas sobre as vossas exportações e podemos criar caos em vocês se fizerem qualquer movimento para acomodar a China, a Rússia, o Irão ou qualquer um da nossa lista de inimigos. Ao investir precisamente nos minerais, petróleo e outros produtos da região da Ásia Central, isso confere a Trump a capacidade de instigar caos nesses países e de utilizar a negação do acesso ao mercado dos Estados Unidos como uma forma de exercer controle. A citação de Nima mostrou Trump a falar sobre mísseis. Ele não vai usar mísseis no Sudeste Asiático, ele vai usar a Al-Qaeda. Esta é a guerra de terror da América. Chamam-lhe a guerra contra o terrorismo, mas é uma guerra de terror. Estão a utilizar assassínios da Al-Qaeda, assassínios da CIA, o National Endowment for Democracy, mudança de regime e tudo isso. E vão tentar trazer a organização Al-Qaeda para qualquer país da região da Ásia Central que haja de uma maneira que os Estados Unidos da América não aprovem. E verá na região da Ásia Central exatamente o que a Al-Qaeda realizou no Iraque e na Síria. E o facto de, há 2 dias, o líder da organização Al-Qaeda, Jelani, ter surgido na Casa Branca a apertar a mão de Trump e a jogar basquetebol com os generais do CENTCOM dos Estados Unidos da América, agora que, bem, como sabe, já não existe uma recompensa de $10 milhões pela sua captura, continue a matar os cristãos. Está tudo bem. É verdade que acusamos outros países de cometerem atos contra cristãos e opomos-nos a isso. No entanto, podes eliminar cristãos porque és o nosso executor de cristãos, não o deles. Está a observar a hipocrisia de toda esta situação. Tudo é apenas uma pretensão. Esta máscara de tigre de papel dos Estados Unidos está a desmoronar-se, a ser desmascarada nos últimos dias para que todos possam ver. Sim. Creio que estamos quase a concluir. Agradeço imensamente Richard e Michael por terem estado conosco neste dia. Foi um enorme prazer dialogar consigo também, Savior. Esperemos que tenhamos feito algum progresso contra os vídeos falsos também. Sim, também espero. Sim. Não tenho certeza, mas espero que sim. Até logo. Adeus.